Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje falaremos sobre as parábolas de Jesus. A parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Você já entendeu estas parábolas? Uma das maiores parábolas que Jesus ensina sobre o reino dos céus. E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não. Para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão. Podemos entender a parábola do semeador que Jesus conta. Ele é o semeador. Ele está semeando o reino de Deus no meio de todos os que o ouvem. E esses que o ouvem estão crescendo para frutificarem. E em meio a essa parábola ele ensina que o inimigo vem e planta o joio. Que o joio poderia ser um grande sentimento de incredulidade, de devassidão, de murmuração, de religiosidade. E no meio da parábola é interessante que ele é questionado pelo servo. E o servo poderia ser um dos anjos, poderia ser uma figura celestial, questionando o Senhor. O Senhor quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor diz: não, deixa ambos crescerem juntos. Ou seja, entre o trigo e o joio vão crescer juntos neste mundo. O joio e o trigo não tem nada a ver com todo aquele discurso que a gente ouve, de que uns são joio e outros são trigo. Mas devemos entender que o trigo foi semeado com a mensagem do reino dos céus, para uma vida não religiosa, mas para uma vida plena com o Espírito de Deus, vivendo plenamente os ensinos de Jesus, os ensinos do reino dos céus. E o joio é toda a malignidade e religiosidade que são percebidas e imperceptíveis, como tudo aquilo que era oposto ao reino de Deus. E aí, sendo questionado esse servo, o Senhor dá a resposta, dizendo que deixai ambos crescerem juntos, porque no final
será separado. No final dos tempos, haverá uma separação. O reino de Deus vai ser estabelecido plenamente, na sua plenitude. Ele está presente hoje, mas ainda não é pleno. Haverá plenitude com a volta do rei, que vai fazer essa separação. O grão de mostarda é a representação do reino dos céus, que é grande, que é imperceptível como um grão de mostarda, que é a menor semente, mas quando plantada no coração de alguém, essa semente faz brotar e germinar e virar frutos e se torna numa grande árvore, se torna num grande movimento, onde em escala de 100 a 1000% vai crescendo cada vez mais. E o fermento é o mesmo exemplo do grão de mostarda, porque vai fermentar a massa, vai fazer crescer, e esse crescimento não vai parar. Esse é o reino dos céus, onde o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, são sentimentos que vão prevalecer, são ações que vão prevalecer. No mundo onde a morte, a enfermidade, a maldade, o pecado não vai mais habitar. Esses são os ensinos de Jesus, as parábolas que nós trazemos aqui no nosso canal. Continue compartilhando e curtindo com a gente. Falaremos mais sobre os fragmentos do reino.